Observa-se com frequência que a percepção do ambiente se torna progressivamente menos nítida ao longo dos anos. Diversas tentativas são realizadas. Óculos com lentes mais potentes, prescrições atualizadas, tecnologias oftálmicas avançadas que prometem uma visão cristalina. Contudo, apesar desses esforços, as letras em uma página continuam a se fundir, rostos à distância permanecem indistintos, e a condução noturna transforma-se em uma experiência angustiante. O aspecto mais inquietante, no entanto, reside na explicação simplista que se recebe. Trata-se apenas do envelhecimento natural, do desgaste inevitável dos olhos, algo a ser aceito sem questionamentos. E se, porém, o problema não residisse nos olhos, mas em uma região situada a meros 8 centímetros atrás deles, no órgão mais complexo do corpo humano? Décadas de pesquisa sobre o envelhecimento saudável revelaram um fato surpreendente, capaz de alterar radicalmente a compreensão sobre a perda de acuidade visual. A origem da nebulosidade que compromete a visão pode não estar nas estruturas oculares, mas no cérebro. O córtex visual, responsável pelo processamento de cada imagem captada, pode estar em estado de privação, exaustão ou emitindo sinais de alerta que passam despercebidos. Nos próximos instantes, serão elucidados os mecanismos subjacentes a esse fenômeno, os nutrientes específicos capazes de revitalizar a capacidade de processamento visual e, sobretudo, um protocolo prático e acessível para ser implementado imediatamente. Não se trata de resignação diante do declínio, mas de uma oportunidade concreta de restaurar a clareza que se acreditava perdida para sempre. A perda de nitidez visual transcende a mera dificuldade de enxergar. Ela subtrai a autoconfiança, gerando hesitação ao atravessar uma rua por incerteza na avaliação de distâncias, desencorajando a leitura para os netos devido à demora na focalização das palavras ou impedindo o reconhecimento de amigos até que estejam a poucos passos de distância. Cada episódio de confusão, cada momento de constrangimento ao não identificar um rosto familiar, contribui para um desgaste emocional gradual. E quando finalmente busca-se auxílio médico na esperança de soluções, a resposta frequentemente recebida limita-se a diagnósticos genéricos. É a idade, são cataratas, é o desgaste natural. De fato, as estruturas oculares sofrem alterações com o tempo. Afecções como opacificação do cristalino ou degeneração macular, que comprometem a retina central, são condições reais e merecem atenção especializada. Contudo, o sistema de saúde muitas vezes negligencia um aspecto crucial: o que ocorre quando o exame oftalmológico não detecta anormalidades significativas, ou quando, mesmo após a remoção cirúrgica de cataratas, a sensação de visão turva persiste? Há ainda aqueles dias em que a acuidade visual oscila, apresentando-se nítida pela manhã e progressivamente embaçada ao longo do dia, ou quando o cansaço mental parece intensificar a nebulosidade. Esses relatos, repetidos por inúmeros indivíduos, descrevem uma jornada exaustiva entre consultórios, trocas frequentes de óculos e uma dúvida perturbadora: se os exames não indicam problemas e a prescrição está atualizada, estaria a mente criando essa percepção? A resposta é categórica: não. Trata-se de um fenômeno que a ciência médica apenas recentemente começou a compreender em sua totalidade. O que se vivencia é a outra metade do processo visual, aquela que não se origina nos olhos, mas nas bilhões de sinapses do córtex visual, onde a informação é processada, interpretada e transformada na imagem que se percebe. A visão não é um mecanismo passivo, como uma câmera que registra passivamente o ambiente. Pelo contrário, constitui um processo dinâmico e energeticamente exigente, que ocorre predominantemente no cérebro. Para ilustrar, considere-se o olho como um sensor que coleta dados brutos, luz, cores, formas e movimentos. O cérebro, por sua vez, atua como um centro de comando, atribuindo significado a essas informações. A conversão da luz em uma imagem coerente envolve múltiplas estruturas cerebrais e processos cognitivos superiores. É o cérebro que nomeia as cores, identifica rostos conhecidos, calcula a distância até uma xícara para evitar derramamentos e estima a velocidade de um veículo para atravessar uma rua com segurança. Em suma, o que se denomina visão consiste, em sua maior parte, em uma interpretação cerebral. Se esse centro de comando opera de forma lenta, com recursos limitados ou energia insuficiente, a qualidade da imagem final será comprometida, independentemente da precisão dos dados captados pelos olhos. O resultado será uma percepção distorcida, atrasada e confusa. Para melhor compreensão, imagine-se o olho como uma câmera de altíssima definição, capaz de registrar cada detalhe com extrema precisão.
As informações são transmitidas por meio do nervo óptico, uma via de comunicação de alta velocidade, até chegarem ao córtex visual, uma espécie de estúdio de edição de última geração. Nesse estúdio, um editor especializado processa milhões de pixels em frações de segundo, comparando-os com um vasto banco de memórias, ajustando contrastes, estabilizando a imagem e filtrando elementos irrelevantes. Todo esse trabalho ocorre de maneira tão automática que passa despercebido. Com o avanço da idade, a câmera, o olho, pode apresentar falhas. O cristalino torna-se opaco devido a cataratas, ou a retina sofre danos decorrentes de degeneração macular, afetando a qualidade do material bruto. No entanto, o que frequentemente se ignora é que o editor, o cérebro, também envelhece. Estudos indicam uma correlação entre o declínio da função cognitiva e a deterioração da acuidade visual. O estúdio de edição, outrora eficiente, passa a enfrentar oscilações de energia, lentidão no acesso às memórias e fadiga no processamento. Esse envelhecimento cerebral manifesta-se de diversas formas, impactando diretamente a visão. Primeiramente, observa-se uma redução na velocidade de processamento. O editor, agora mais lento, demora um pouco mais para analisar cada quadro, resultando em um atraso perceptível. O mundo parece mover-se mais rápido do que a capacidade cerebral de interpretá-lo, especialmente em situações que exigem reações rápidas, como ao dirigir ou acompanhar movimentos acelerados. A bola arremessada, por exemplo, é captada pelo olho, mas o cérebro não a registra com a rapidez necessária, fazendo-o aparecer um borrão indistinto. Em segundo lugar, a capacidade de atenção e filtragem torna-se comprometida. O processamento visual envolve mecanismos tanto ascendentes quanto descendentes e o cérebro, em condições ideais, destaca informações relevantes enquanto ignora estímulos irrelevantes. Em um ambiente movimentado, por exemplo, é possível concentrar-se em uma única conversa, desconsiderando as demais. Visualmente ocorre o mesmo. Ao ler um texto, as linhas adjacentes são suprimidas para facilitar a compreensão. Com o envelhecimento, essa habilidade de filtragem enfraquece, permitindo que múltiplos estímulos disputem a atenção simultaneamente. Ao tentar ler uma palavra, as palavras vizinhas interferem, gerando confusão e embaçamento. Por fim, a memória visual sofre um declínio. O reconhecimento de objetos depende da recuperação de informações armazenadas. Ao visualizar uma maçã, o cérebro acessa instantaneamente o registro correspondente em sua base de dados. Quando esse processo de recuperação se torna mais lento, surge uma fração de segundo de incerteza entre a captação da imagem pelo olho e sua identificação pelo cérebro. Nesse intervalo, o objeto parece vago, indefinido, borrado, até que a associação seja finalmente estabelecida. Smoothie. Para um lanche rápido, polvilhe sementes de girassol sobre saladas ou sopas. A combinação pode ser incorporada a receitas de pães integrais, barras de cereais caseiras ou até mesmo como cobertura crocante em pratos principais. A versatilidade desses ingredientes permite que sejam adaptados a diferentes preferências alimentares sem comprometer sua eficácia. O segundo passo do protocolo consiste na otimização da hidratação celular. A desidratação, mesmo em níveis subclínicos, compromete a transmissão de sinais entre neurônios e células retinianas. Estudos demonstram que uma redução de apenas 2% no teor de água corporal pode afetar a concentração, a memória e, consequentemente, a acuidade visual. A recomendação padrão de 2 litros de água diário serve como referência, mas a necessidade individual varia conforme o peso corporal, o nível de atividade física e as condições ambientais. Uma estratégia prática para monitorar a hidratação consiste em observar a coloração da urina. Tons claros indicam o estado adequado, enquanto colorações escuras sinalizam a necessidade de aumento na ingestão hídrica. Além da água pura, chás verdes e infusões de ervas sem açúcar contribuem para a reposição de líquidos, ao mesmo tempo em que fornecem compostos bioativos com propriedades antioxidantes. O terceiro componente do protocolo aborda a regulação do ritmo circadiano. A exposição à luz artificial, especialmente à noite, suprime a produção de melatonina, hormônio essencial para a saúde ocular e cerebral. A retina, por ser uma extensão do sistema nervoso central, é particularmente sensível a alterações no ciclo sono-vigília. A prática de reduzir a exposição a telas pelo menos 1 hora antes de dormir e utilizar filtros de luz azul em dispositivos eletrônicos pode atenuar os efeitos negativos da iluminação artificial. Adicionalmente, a exposição à luz solar natural durante as primeiras horas da manhã reforça o alinhamento do relógio biológico, otimizando não apenas a qualidade do sono,
mas também a função visual diurna. O quarto passo envolve a modulação do estresse oxidativo por meio da alimentação. Além dos nutrientes já mencionados, alimentos ricos em zinco, como sementes de abóbora e leguminosas, desempenham um papel crucial na proteção das células retinianas contra danos fotooxidativos. O zinco atua como cofator enzimático em reações que neutralizam radicais livres, além de participar da síntese de proteínas estruturais da retina. Outro mineral relevante é o selênio, encontrado em castanhas do Pará, que potencializa a ação de enzimas antioxidantes como a glutationa peroxidase. A inclusão desses alimentos em uma dieta equilibrada não apenas fortalece a barreira antioxidante, mas também contribui para a manutenção da integridade das membranas celulares. Por fim, o quinto elemento do protocolo enfatiza a importância da atividade física regular. O exercício aeróbico moderado, como caminhadas, natação ou ciclismo, promove o aumento do fluxo sanguíneo cerebral e retiniano, favorecendo a entrega de oxigênio e nutrientes essenciais. Estudos indicam que indivíduos fisicamente ativos apresentam menor incidência de degeneração macular relacionada à idade, um dos principais fatores de comprometimento visual em adultos. Além disso, a prática regular de exercícios estimula a neurogênese em regiões cerebrais associadas ao processamento visual, como o córtex occipital. A recomendação mínima de 150 minutos de atividade moderada por semana, distribuídos em sessões de pelo menos 30 minutos, constitui um ponto de partida acessível para a maioria das pessoas. A implementação gradual desses passos não apenas potencializa a clareza visual, mas também reforça a resiliência do sistema nervoso central como um todo. A visão, longe de ser um processo isolado, reflete a saúde global do cérebro e do organismo. Ao adotar uma abordagem integrada, que considera desde a nutrição até os hábitos cotidianos, é possível reverter parte do declínio funcional associado ao envelhecimento e às demandas da vida moderna. A chave reside na consistência. Pequenas mudanças, quando mantidas ao longo do tempo, produzem transformações significativas e duradouras. A incorporação de sementes como chia, linhaça e girassol em preparações culinárias cotidianas representa uma estratégia simples, porém eficaz, para potencializar a saúde ocular e cerebral. A adição de sementes de girassol às smoothies, por exemplo, confere não apenas textura, mas também um aporte significativo de vitamina E e zinco, nutrientes essenciais para a manutenção da integridade das estruturas visuais. Em saladas, a combinação dessas sementes eleva o valor nutricional do prato, ao mesmo tempo em que enriquece o perfil sensorial, promovendo uma experiência alimentar mais completa. Para o preparo de pudins de chia, recomenda-se a mistura de 2 colheres de sopa da semente em meio copo de leite vegetal ou animal, seguida de refrigeração por algumas horas, resultando em uma sobremesa funcional que alia praticidade e benefícios à saúde. A adoção da dieta mediterrânea como base alimentar constitui um pilar fundamental para a preservação da função cerebral e ocular. Estudos epidemiológicos demonstram uma correlação inversa entre a adesão a esse padrão alimentar e o risco de degeneração macular relacionada à idade em estágios avançados. A eficácia desse modelo nutricional reside em sua composição diversificada, que prioriza alimentos ricos em compostos bioativos. Vegetais folhosos escuros, como espinafre e couve, destacam-se por seu elevado teor de luteína e zeaxantina, carotenoides que atuam como filtros de luz azul e antioxidantes no tecido retiniano. A inclusão de pimentões, cenouras, brócolis e mirtilos complementa o espectro de antioxidantes, cada um contribuindo com mecanismos distintos de proteção celular. A ingestão regular de peixes gordurosos, como salmão e sardinha, assegura um suprimento adequado de ácido docosahexaenoico, DHA, um ácido graxo ômega 3 de cadeia longa essencial para a estrutura e função das membranas neuronais. Recomenda-se o consumo de 2 porções semanais desses alimentos, embora indivíduos que não consomem peixes possam recorrer a suplementos à base de algas, uma fonte vegetal de DHA. As gorduras saudáveis, representadas pelo azeite de oliva extra virgem e oleaginosas como nozes e amêndoas, devem ser incorporadas de forma consistente, enquanto alimentos pró-inflamatórios, como carnes vermelhas e processadas, laticínios integrais, grãos refinados e frituras, devem ser restringidos, a fim de minimizar processos oxidativos e inflamatórios que comprometem a saúde neurológica e visual. Além da alimentação, os hábitos cotidianos exercem um impacto decisivo na manutenção da acuidade visual e da função cognitiva.
A hidratação adequada, por exemplo, é um fator frequentemente subestimado, embora o cérebro seja composto por aproximadamente 75% de água. A desidratação, mesmo em níveis leves, pode prejudicar a concentração e a percepção visual, tornando-se imperativo o consumo regular de líquidos ao longo do dia. O sono, por sua vez, desempenha um papel insubstituível na regeneração cerebral, atuando como um mecanismo de limpeza que remove metabólitos tóxicos acumulados durante a vigília. A recomendação de 7 a 8 horas de sono de qualidade não deve ser negligenciada, sob pena de comprometer a plasticidade sináptica e a recuperação das vias visuais. A atividade física regular emerge como outro componente essencial, uma vez que estimula o fluxo sanguíneo cerebral, aumentando a oferta de oxigênio e nutrientes às regiões responsáveis pelo processamento visual. Além disso, o exercício induz a liberação do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, uma proteína que promove a sobrevivência e o crescimento neuronal, funcionando como um verdadeiro fertilizante para o sistema nervoso. Uma caminhada vigorosa de 30 minutos diários é suficiente para desencadear esses benefícios. Paralelamente, a exposição prolongada a telas exige medidas preventivas, como a aplicação da regra 20-20-20, a cada 20 minutos. Deve-se desviar o olhar para um objeto situado a aproximadamente 6 metros de distância, por 20 segundos, a fim de reduzir a fadiga ocular e cerebral. É imprescindível, contudo, esclarecer que as estratégias apresentadas, embora eficazes na promoção da saúde a longo prazo, não substituem a avaliação médica em situações de emergência. Sintomas como visão turva súbita, perda visual unilateral, flashes luminosos ou associação com cefaleia e tontura demandam atenção imediata, pois podem indicar condições graves, como descolamento de retina ou acidente vascular cerebral, que requerem intervenção urgente. As orientações aqui discutidas destinam-se ao manejo de quadros crônicos de embaçamento visual sem causa médica subjacente, visando a otimização do sistema visual e neurológico, e não ao tratamento de enfermidades agudas. A questão central, portanto, reside na aplicação prática desse conhecimento. A informação, por si só, carece de valor se não for acompanhada de ação. Propõe-se assim que cada indivíduo identifique e implemente uma mudança inicial, por menor que seja a aquisição das sementes mencionadas, a inclusão de uma salada no jantar ou a realização de uma caminhada de 15 minutos. A partilha dessas intenções em espaços coletivos, como fóruns ou redes sociais, não apenas reforça o compromisso pessoal, mas também inspira outros a adotarem práticas semelhantes, criando um ciclo virtuoso de responsabilização e apoio mútuo. A compreensão de que a visão transcende a mera captação de imagens pelos olhos, envolvendo um complexo processamento cerebral, representa um avanço significativo na forma como se aborda a saúde visual. A retina, enquanto extensão do sistema nervoso central, compartilha as mesmas necessidades nutricionais e de cuidado que o cérebro, exigindo uma abordagem holística para sua manutenção. A introdução de alimentos como a chia e a combinação de sementes proposta constitui um primeiro passo na nutrição dessa conexão vital, enquanto a dieta mediterrânea e os hábitos de vida saudáveis fornecem o arcabouço necessário para a reparação e o fortalecimento do sistema nervoso. A analogia entre os olhos e uma câmera, e o cérebro e seu editor, ilustra de forma elucidativa o equívoco histórico de focar exclusivamente na limpeza da lente, sem considerar o estado do editor. Durante décadas, atribuiu-se a problemas visuais a uma suposta deficiência do aparelho ocular, quando, na realidade, o cerne da questão residia na falta de recursos e energia do cérebro para processar as informações recebidas. As estratégias apresentadas visam justamente a fornecer ao cérebro as ferramentas necessárias, nutrientes adequados, energia limpa e descanso, para que ele possa desempenhar sua função com excelência, resultando em uma visão nítida e uma percepção otimizada do mundo. A aceitação passiva da visão embaçada como uma consequência inevitável do envelhecimento ou do estilo de vida moderno deve ser rejeitada. Esse sintoma, longe de ser um mero incômodo, configura-se como um sinal de alerta do organismo, uma convocação para uma investigação mais profunda que transcende os olhos e alcança o órgão mais extraordinário do corpo humano, o cérebro. Ao adotar as medidas aqui delineadas, não apenas se preserva a acuidade visual, mas também se promove uma saúde integral, capaz de sustentar uma vida plena e vigorosa.